Olha, a pós, ela tem, traga assim, uma contribuição muito grande, né, para a minha prática pedagógica. Antes, eram apenas aulas com alguns recursos, né, e eu utilizava os recursos da forma que eu achava que poderia ajudar. Eu sempre tive muita vontade, né, de utilizar vários recursos em sala de aulas, principalmente depois que eu aprendi, que me interessei um pouco sobre a metodologia ativa e tudo, mas eu não tinha muito embasamento teórico sobre o tema, né? E a pós, ela facilitou muito, né? Porque não foi só a questão da prática, mas também a questão teórica, né? E hoje eu utilizo muitos recursos aliados, claro, à técnica, né? E ao conhecimento mesmo adquirido na pós, eu utilizo no dia a dia, né? Na sala de aula. Um exemplo mesmo seria a sala de informática. Antes eu levava os meus alunos para a sala de informática e eles ficavam livres, né, desenvolvendo a atividade que eles gostariam. Então, por exemplo, jogos, né, alguns joguinhos, mas tudo de uma forma muito livre, sem nenhum direcionamento. Hoje não, hoje eu já consigo fazer direcionamento com os alunos, eu preparo um portfólio com atividades, né, voltadas para a sala de informática. Então, acaba que todos os temas que eu trabalho hoje em sala de aula já é uma coisa mais direcionada. Eu utilizo mais os recursos tanto tecnológicos, né, quanto outros também. Então, eu utilizo muito em sala de aula em diferentes temas, né? Hoje eu já faço com os alunos uma atividade de campo, então eu levo eles para campo. E uma coisa que eu achava assim, que seria impossível, porque eu imaginava que a atividade, por exemplo, a saída de campo, teria que ser uma coisa muito difícil, planejada. Hoje não, hoje eu já consigo fazer isso de uma forma mais simples, mais leve, e o retorno é maravilhoso. Então, a pós tem contribuído muito, né, com isso no meu dia a dia e na prática pedagógica desenvolvida em sala de aula. Eu tiro um dia da semana para poder fazer aquela atividade, mesmo sabendo que ela vai demorar, mas os resultados são brilhantes. Eu fiz uma atividade com os meus alunos que eu apresentei o ChatGPT, e são crianças assim de aproximadamente 9 anos, nunca ouviram falar sobre inteligência artificial, muito menos sobre o ChatGPT. E foi uma atividade muito bacana que eles escreveram uma carta, né, de um gênero textual que nós estávamos trabalhando, que é a carta. Eles escreveram uma carta e nós digitamos as cartas uma por uma no ChatGPT e pedimos que o chat, né, a inteligência artificial fizesse a correção. E as cartas ficaram assim lindíssimas. Enviamos as cartas, né, para as pessoas que a gente tinha inicialmente pensado, e o resultado ele foi além do esperado, né? Então, por isso que eu acredito que compensa, mesmo com a falta de recursos que a gente tem hoje nas escolas, aos pouquinhos a gente consegue, né? Então, assim, para mim tem facilitado muito, porém eu me esbarro nesse obstáculo aí, mas com jeitinho a gente consegue. Os meus alunos têm amado, eles têm adorado, e é uma coisa assim que eu vejo como um grande desafio, né? Os alunos levarem para além da sala de aula. E eu vejo que eles levam para os pais. Hoje, a minha comunicação com os pais, ela é bem virtual. Eu trabalho muito com eles através de aplicativos. Eu faço aplicativos e disponibilizo para os pais. Então, assim, a minha comunicação, ela é bem digital hoje com os pais, né? Então, eu percebo que os meus alunos, eles entraram nessa brincadeira e eles estão amando, e as famílias também. Porque no natural, eles não têm acesso a isso, né? E a gente vê que isso seria uma novidade, mas uma novidade que está sendo encarada assim, com muita alegria por eles. Eu fiz uma atividade agora com os meus alunos a respeito da dengue, né? Do mosquito da dengue e tudo. E foi, assim, um trabalho que nós fizemos. A gente utilizou ferramentas da inteligência artificial, utilizamos atividades voltada para isso, para a tecnologia. Utilizamos ChatGPT para formular questões, atividades, textos. Fizemos tudo isso. Nós fizemos um cartaz, né? Porque nós estávamos trabalhando na escola gênero textual, então nós fizemos um cartaz, elaboramos um cartaz, né? Utilizamos o Canva para fazer esse cartaz, colocando as mensagens dos alunos
né, os desenhos dos alunos. Então, ao invés de pegarmos a internet, imagens, foram os alunos que fizeram, e nós apenas fizemos o cartaz. Mas o que eu acho mais bacana é que, após isso, nós fizemos plaquinhas, os alunos mesmos fizeram as suas plaquinhas, né, de proibida a entrada do mosquito da dengue. E só para você ter uma noção, assim, que foi pouco recurso. Eles fizeram com desenhos, eles mesmos criaram, né? Nós colocamos o símbolo de proibido e eles fizeram o mosquitinho da dengue e tudo. E depois com recursos simples, que foi a plastificação, que é uma coisa que eu já tenho, já acesso, que eu uso muito, né? Com o recurso da plastificação, plastificamos, colocamos ali um palitinho de picolé, que temos também em sala de aula. E os meninos levaram para casa e eu pedi que eles colocassem ali próximo ao portão, próximo à saída de casa, ou pendurado na parede, de forma que as pessoas que chegassem olhassem, vissem. Então, é claro que aquela plaquinha, ela não ia proibir o mosquito da dengue de entrar, ou o mosquito da dengue de permanecer ali, né? No entanto, ia possibilitar uma comunicação, né, com as pessoas, com o maior número de pessoas. As pessoas que visitassem a casa dos meus alunos iam perceber que ali ele tinha uma informação e que essa informação estava passando para frente. Então, assim, para mim, essa atividade foi uma atividade muito bacana, em que nós usamos poucos recursos. No entanto, o alcance foi muito grande através da comunicação, do visual, né? Então, eu acredito que essa tecnologia, né, esses recursos, eles podem ser utilizados, a gente pode conseguir utilizá-los mesmo com poucos recursos, né? Então, acredito que é sempre viável. Ultimamente, todos os projetos que eu faço em sala de aula eu já registro, já pensando de alguma forma de divulgar, porque eu acho incrível como ideias simples podem surtir assim, efeitos gigantescos em crianças de 9 anos. Né? Então, assim, e grande parte dessas atividades, elas são desenvolvidas por eles. Eu gosto muito da sala de aula invertida, embora a gente se depare com muitos obstáculos, mas os meus alunos, eles compraram muito bem a ideia, né? Então, eu sempre, qualquer tema, mesmo um tema simples que eu trabalho em sala de aula, eu gosto muito de levar para que eles busquem informação, que eles tragam. E eu gosto de mostrar para eles que a aula está sendo desenvolvida a partir de uma vontade deles também, de um interesse deles, né? Mas é interessante a gente destacar que a atividade em si, da sala de aula invertida ou qualquer outra atividade, ela não é totalmente livre, ela é orientada. Eu oriento os meus alunos, mesmo que seja um tema que eles irão trazer de casa, eu faço uma breve introdução, uma breve orientação. Porque assim, nós temos um currículo a seguir, nós temos a idade, né, dos alunos de acordo com o conteúdo que eles precisam estudar. Então, se, por exemplo, eu deixar tudo muito livre, pode ser que só venha coisas do interesse, de repente, o interesse mais do senso comum deles. No entanto, eu tento conciliar tanto o conteúdo em sala de aula com aquilo que eu acredito que seja de interesse. Por exemplo, nós íamos fazer uma atividade de sala de aula invertida e eu percebi que eu ia usar muito eu ia usar nesse dia a sala de informática. Nós iríamos fazer a inauguração da sala de informática da minha escola e eu pensei em uma temática que poderia ser diferente e poderia atingir, assim, chamar muita atenção dos meus alunos. Então, eu orientei, meio que dei uma introdução sobre jogos. Falei meio que superficialmente sobre jogos. E aí, eles me trouxeram os jogos que eles queriam aprender na sala de informática, né? E foi muito bacana porque a atividade em si não é só sobre o fato de entrarem para a sala de informática, acessarem o site e começarem a jogar. Não, foi mesmo uma questão de o que o jogo poderia auxiliar na prática pedagógica de sala de aula. Então, quando eles me trouxeram todo esse conteúdo dos jogos, né, o interesse dos jogos que eles tinham, né, eu propus o desafio. E agora? Como eu posso trabalhar esses jogos em sala de aula? Então, assim, eles fizeram uma aula show, sem
perceber que eles estavam seguindo um currículo, né? E foi uma atividade, assim, muito, muito interessante. Então, a sala de aula, para mim, nós sempre fizemos, né? Essa é a verdade. Quando o professor lançava o tema, pesquisa sobre isso e traz. Eu acredito que era uma sala de aula investida. Hoje nós utilizamos esse termo, né, a partir da criação das metodologias ativas, mas eu acredito assim que precisa de ter uma orientação. Mesmo que seja um direcionamento, precisa ter. E aí os alunos conseguem trazer aquilo que a gente pede. No geral, os alunos sentem dificuldade. Então, você vai ter 3, 4 alunos ali que fazem o trabalho da forma como você gostaria, mas a gente precisa entender que, no meu caso, são crianças de 9 anos, crianças que às vezes não têm acesso à internet, não têm acesso à informação, às vezes têm uma estrutura familiar completamente prejudicada, diferente, onde às vezes esse aluno não tem o pai ou a mãe que senta ali com eles para falar sobre o conteúdo, para tirar um tempinho para estudar. Então, mesmo com todas essas dificuldades, o trabalho, na minha avaliação, ele é positivo. O meu histórico, ele já diz tudo. Eu fiquei um tempo afastada de sala de aula, por conta de ansiedade, a TAG, né? A ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Eu fiquei 3 anos afastada de sala de aula e cheguei à etapa final da readaptação. Então, no dia em que eu fui para ser readaptada, alguma coisa me inspirou e eu não quero tentar, né? E eu tentei e hoje eu posso dizer que o fato de ter voltado para a sala de aula é uma superação. E entrar nessa pós, ela me trouxe tanta vontade, tanto gás de continuar. Todas as minhas aulas, eu falo o pessoal da minha escola lá, eles falam, né, que todas as aulas é um show. Mas não é só a questão de ser um show. Para mim é uma superação, é uma batalha muito grande ir para a sala de aula, ficar 5 horas ali, voltar para casa com aquela sensação de dever cumprido. E a pós me trouxe muito essa vontade, né? Porque a pessoa que lida com ansiedade, ela não consegue ficar muito assim parada, ela não consegue fazer uma aula muito sem dinamismo, né? E eu acredito que eu caí nessa questão aí da ansiedade e tudo, porque a aula já seguia um caminho assim, meio monótono, né? E aí, agora com essa diversidade, e assim, cada aula que eu tenho na pós-graduação, eu logo em seguida já tento desenvolver algum tema, já tento desenvolver alguma atividade para me colocar aquela atividade em prática, né? Então, assim, a minha história hoje, ela não se resume só ao fato de eu ter saído do período de readaptação e ter voltado para a sala de aula. Não, foi dali, do momentinho que eu voltei da readaptação até o momento em que eu comecei a pós. Para mim, houve uma grande mudança, né? Então, eu acho que isso tem me ajudado muito, 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 muito mesmo. Hoje, assim, para mim é até emocionante falar, né? Porque eu saí de um período muito complicado mesmo, né? De sala de aula, porque eu cheguei a um momento em ir para a sala de aula e não ter interesse naquilo que eu fazia. E é muito complicado, porque você chegar num momento da sua vida em que você estudou para aquilo, né? E de repente você vê que aquilo não faz mais efeito na sua vida. Eu cheguei a pensar em me aposentar, né? Uma pessoa com 35 anos aposentando por não conseguir mais desenvolver seu trabalho. E não era somente naquilo, né? No momento em que eu me afastei da sala de aula, eu não conseguia ver mais caminhos em nenhum outro, né? Em nenhuma outra função, em nenhuma outra profissão. De fato, eu cheguei a surtar mesmo. E nesses 3 anos que eu fiquei afastado, eu fiquei observando, eu percebia que a sala de aula ela podia ir além daquilo que a gente vivia, né? Do que a gente vivenciava, mas eu não sabia por onde ir.
eu imaginava que existia, né? Nesse período mesmo eu comecei a vasculhar algumas coisinhas ali na internet, fazendo edição de alguns posts, pensando um pouquinho mais nessa questão dos vídeos. Depois nós entramos num período da pandemia em que eu assistia muitos vídeos, né, dos professores, se eles transformando a sua prática pedagógica, ao invés de dar aula ali para, né, uns 20, 30 alunos presencialmente, ele estava dando aula de frente a uma câmera, né? E aquilo me perturbava de alguma forma, né? O que eu poderia fazer? E ali no finalzinho do processo, eu decidi que eu queria voltar, eu queria tentar. E antes mesmo da pós, eu já tentava, né? Eu já tenho algumas coisinhas que eu fazia e tudo, mas eu não sabia exatamente qual caminho seguir, eu não sabia a questão da metodologia, eu não sabia que nome eu dava àquilo, e hoje não, hoje já tudo fica muito claro, né? Então, assim, por exemplo, as atividades que elas são propostas pela pós, eu já, no dia seguinte, eu já tenho um encaminhamento do que fazer. Exatamente porque toda aula minha, ela é uma aula bem direcionada, né? Eu procuro direcionar já pensando lá no futuro, já pensando ali na frente, né? Há uma semana, 2 semanas, porque são aulas, assim, que elas têm uma sequência, né? Na verdade, a gente trabalha com sequência. E dentro da sequência didática, podemos inserir vários recursos aprendidos na pós, né? Ter sido contemplada com essa pós foi, assim, um presente, né? Eu sempre quis fazer uma pós voltada para, né, para esse tema mesmo, né? E agora tá tão relevante, tão... tá aí, né, assim, muita gente ouve falar, mas nem todo mundo conhece, que é a questão da inteligência artificial, do empreendedorismo. E a pós-graduação é oferecido pelo Sebrae, né, aos professores da Secretaria de Educação, ela foi, assim, um presente. Eu acredito que ela tem sido um diferencial na vida de vários professores, né? A questão do protagonismo da criança mesmo, porque antes eu tinha uma visão de que o empreendedorismo, ele era voltado mais para a questão comercial, né? Empreendedorismo, você precisa automaticamente ter renda. E hoje eu percebo que não, que o empreendedorismo ele está mais ligado com o protagonismo do aluno, né? E nos projetinhos que eu desenvolvo em sala de aula e que eu mostro para os meus alunos, eles percebem isso, que, por exemplo, uma simples plaquinha sem custo e que não vai render nada, pode causar, assim, um impacto muito grande na sociedade, né, e na vida da criança. Então, essa pós, ela tem sido, assim, ela tem sido, assim, um presente mesmo, né, na vida dos professores da Secretaria de Educação, e eu acredito que ela não pode parar, tem que ser oferecida por mais anos. Eu não sei, assim, os outros professores, mas eu uso bastante o conteúdo da plataforma, né? Então, quando eu entro lá e eu faço... Sempre que tem aquela semana de PedTech, eu costumo fazer todas. Por quê? Porque é uma realização pessoal minha. Eu sempre gostei, mas quanto mais coisas eu sei, mais aplicativos eu conheço, melhor para mim, né? Melhor para minha prática pedagógica, melhor para minha sala de aula. Hoje a minha sala de aula, ela é diferenciada na minha escola, porque ela é uma sala de aula que ela é interativa. É tão engraçado isso, essa coisa da pós, que até a questão da minha sala de aula eu alterei. Antes era uma sala de aula clean, embora ela seja ambiente, é minha sala, né? Porque são alunos alunos pequenos, então eu fico com eles o dia todo. Ela era uma sala de aula clean. Hoje, ela é uma sala de aula que cada projetinho que eu desenvolvo, eu tenho ali foto, eu tenho uma maquete, e aí eu estou fazendo uma sala assim, totalmente temática. Então, ela, além de ser, na parte física, ela ser diferente, ela também, digitalmente, ela é diferente. Eu desenvolvo um trabalho com os meus alunos, que é um aplicativo. Eu acredito que na escola particular, todas essas coisas já existem, mas na escola pública é complicado. A gente se depara com vários obstáculos. E eu sou o tipo de professora que a minha direção mesmo sabe, não é porque a gente trabalha numa escola pública de periferia
que a dedicação tem que ser menos, o trabalho tem que ser menos, ou os meus alunos não podem ter acesso. Então, assim, eu recebo os meus alunos com festa, todo começo do ano, é festa, é a sala de aula temática. E eles já faz 2 anos que a gente trabalha com aplicativo. Então, eu tenho um aplicativo bonitinho que eu mesmo fiz, né, no Canva, e depois disponibilizei para os pais na plataforma de aplicativo. E todo o trabalho dos meus alunos eu coloco no aplicativo e os pais acompanham. Também tem um blog dos meus alunos, que é acesso dos pais, para os pais colocarem as atividades, colocarem tudo que eles observam durante o dia. Então, assim, tenho também a biblioteca virtual, que eles também têm acesso. Tudo criado assim, pensando nos alunos, né? Então, eu acho muito interessante porque depois que eu comecei a fazer a pós e as oficinas, né, de PedTech, eu passei a pensar bastante, tanto na parte física quanto na parte digital. Então, eu ofereço os dois para os meus alunos. E é uma maravilha, assim, porque eles ficam maravilhados com tanta coisa, porque eles são crianças de periferia, muitos não têm pai, não têm mãe, às vezes tem uma estrutura familiar complicada, mas eles chegam em sala de aula e eles encontram um ambiente, assim, muito acolhedor. E é isso que eu proporciono para eles, né? E o que eu ia comentar, que eu acabei falando demais, é sobre a oficina de PedTech, que, embora eu esteja em sala de aula, eu me inscrevo em todas. De manhã, tarde e à noite, me inscrevo e participo e vou ali, mesmo nos horários de folga, eu dou uma olhadinha, coloco o áudio. E aí, eu fui na plataforma e eu vi que tem vários cursos lá de PedTech, e aí eu já assisti todos. Eu faço todos porque é uma forma, assim, de contribuir, né? É uma coisa que eu não... Depois que eu voltei desse meu processo aí de ansiedade, é uma coisa que eu tenho sede disso, de aprender. E pra mim é como se eu fosse um vaso e ele não estivesse ainda totalmente cheio. Ele tem que encher mais. E é isso.